Teacher, tô morrendo de rir. Morning Sunshine. Estamos de volta e começando 2026 de um jeito ainda mais especial. Estou muito feliz de estar aqui, da gente gravar o nosso primeiro episódio do ano, depois de uns meses, assim, meio sumidinhos, uma pequena pausa de férias. E agora a gente volta com tudo e de um jeito ainda mais especial, com uma convidada mais especial ainda, que é a Marta Prioli. A Ana vai fazer uma breve apresentação, mas a gente quer que depois você fale um pouquinho mais da sua super formação e história de vida. Mas seja muito bem-vinda aqui, Marta, e todos vocês muito bem-vindos de volta. Antes de apresentar a Marta, eu vou contar um pouquinho por que a gente pensou em trazer a Marta aqui. A gente estava falando sobre o trabalho da Gabriela, que é com o NBO, que é a observação de bebês, né, recém-nascidos. A gente fala muito sobre a formação e desenvolvimento humano. E a Marta é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial. E ela vai contar um pouco mais da formação dela, mas a gente pensou em trazê-la aqui porque ela foi uma referência muito forte na vida dos filhos, assim como outras pessoas são referências na vida de crianças e dos pequenos. E a importância dessas referências e do cuidador mais próximo na educação e no desenvolvimento dessas pessoas. E ao longo da conversa vocês vão perceber por que a gente está falando disso. E aí, Marta, conta pra gente sobre o seu background e toda a sua experiência profissional. Então, você falou em referência, né, para uma criança, mas na verdade tem muitas pessoas que são referências para a gente até hoje mesmo, Com certeza. quanto adultos, né? E eu tenho uma formação mais eclética mesmo. Eu fiz fono, daí fiz a especialização em motricidade oral. Trabalho com um método que são poucas fonos que utilizam, cada vez mais, graças a Deus, que é o da reorganização neurofuncional, o método Padovan. Eu fiz formação em medicina antroposófica. Eu fiz... acho que você vai precisar explicar um pouquinho para a gente o que é isso. Tá legal. Eu sou acupunturista, sou massoterapeuta, tenho formação em trauma, estou fazendo um curso de parentalidade, de orientação parental, e na minha área também tenho formação em disfunção temporomandibular, essas coisas mais específicas, né? E você estava falando de referência, né? Que eu consigo entender, porque de repente eu tenho uma filha famosa. Pois é. Que ficou famosa. Que é referência para nós, inclusive. Né? Eu acabei de fazer o curso dela, o VOE. Vou fazer um jabá da Gabriela, como se ela precisasse, né? Mas eu fiz e eu acho que vai legal, rolar, né? A gente falar um pouco disso, porque o que a gente vai falar aqui hoje é muito sobre presença. Né? E dessa referência de um adulto para as crianças e também para os outros adultos, né? Pessoas referência. E aí, quando você está na vida, né? Quando você não percebe essas interferências. Então, claro que sofri várias interferências, e sem perceber, fui me transformando nessa pessoa que eu era, sem saber que era. Então, o que me ajudou? Eu fiz fono e aí tive a oportunidade de conhecer o desenvolvimento humano. Você vai saber com que idade faz isso, com quantas palavras fala, o que consegue fazer. Então, eu tinha uma noção boa de desenvolvimento humano. E quando os pais conhecem o desenvolvimento humano, eles sofrem muito menos, porque daí... Sabe o que esperar, né? Não se preocupa, né? Então, a criança começou a gaguejar. Legal, normal. A criança fez um reflexo X. Não, é normal, tá tudo bem. Mas meu filho, sei lá o que mais. Ele tá... chorando porque ele quer comer o chocolate, eu não quero dar. Aí você fala, normal, né? Então, você sofre menos. E quando eu conheci a Beatriz e a antroposofia, porque a técnica dela é baseada muito na antroposofia,
posso falar um pouco. Explica um pouquinho pra gente Então, a o que é. antroposofia, na verdade, é uma filosofia. Então, tem educação antroposófica, que são as escolas Waldorf, tem medicina antroposófica, tem terapias antroposóficas. Então, dentro das terapias, estritamente, tem quirofonética, medicina, pedagogia curativa. Quirofonética é o quê? Com Movimento, É uma eu massagem para com o facilitar. corpo. Não, é uma massagem, na verdade, Que para legal. facilitar a emissão de fonema. Tem Gente, euritmia, que aí sim é um movimento corporal para conseguir cantar, liberar a voz. Tem o da voz, eu não vou lembrar. O desvendar da voz. Tem várias abordagens. E para os normais, você pode fazer eles falam que é uma ampliação. Então, ela é psicóloga, Eu sou você é counselor. counselor. Vocês fariam um curso para ampliar o seu fazer. Então, assim que a gente vai aprendendo. Então, o método Padova seria uma ampliação do fazer da fonoaudiologia, né? E eles têm algumas diretrizes muito claras, e uma delas, que também pauta a técnica do Padovan, se alguma coisa está errada na criança, a questão não é a criança, mas sou eu que não estou criando condições para que ela desenvolva aquilo. Ai, que é a história que você falou. Eu até anotei quando a gente conversou sobre isso antes, porque eu achei tão legal, que foi presumir competência para criar, para desenvolvimento de autoestima, né? Eu achei isso lindíssimo. Presumir competência da criança. E aí, se você sabe quais são as etapas de desenvolvimento, e se você sabe que compete a você correr atrás de como promover o ambiente para que aquela competência se desenvolva, você pedala, você vai estudar, e claro que a Beatriz me ajudou muito, eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com ela. Ai, que legal. E a antroposofia também tem esse olhar muito de responsabilizar o cuidador, né? E aí tudo fica mais tranquilo. Então, você sabe, por exemplo, que para você estimular o andar, você coloca a criança no chão e deixa ela à vontade. E qual é o papel do adulto? Cuidar para que não tenha perigo, cuidar para que não caia dentro da piscina, para que não coma nada. E aí tudo fica mais fácil. E a gente, às vezes, com a maior das boas vontades, pode ir por um caminho errado. Então, quando que o estímulo... Porque eu brinco que estímulo parece que é sempre uma coisa boa, né? Mas nem sempre. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma criança saudável, músculo em ordem, sistema nervoso em ordem, tudo ok. Mas, por comodidade, ou porque eu acho que é mais fácil para ela, eu só dou a comida batida na mamadeira. Eu estou nutrindo essa criança e, para mim, está tudo bem. Se eu não conheço o desenvolvimento, para mim está ok. Ele está se alimentando, está crescendo, está dentro do peso-altura. Só que como que essa criança vai desenvolver musculatura, inervação, articulação? Eu não sou fã, mas eu imagino. Claro. Eu aula de inglês minha vida inteira, penso que assim, até o movimento da língua, Claro. né? A posição Como que ela da língua. vai conseguir falar? Então, eu não preciso nem conhecer essa criança para saber que ela vai ter um problema de articulação de fala. Sim. E ela não consegue dar um pulo, né? Você vai na fono, a fono faz uma mágica e ela começa a falar. Não, ela vai ter que ir passo a passo. Então vamos lá, desde o começo. Para que ela desenvolva as competências musculares, nervosas, etc., para chegar na fala que a gente, por ser assim, por a gente ter conseguido de uma maneira tranquila, a gente acha que é fácil, mas é dificílimo. Você que foi professora de línguas, sabe como é difícil conseguir algum som que a gente não tem na nossa língua, né? Sim, precisa de muita modelagem, né? Então, essas duas coisas, conhecer o desenvolvimento e saber que era minha responsabilidade promover esse desenvolvimento, foi mais tranquilo, entendeu? Ajudou. E essa questão de presumir competência, eu vou dar um exemplo muito fácil. Tem um exercício no consultório que é soprar uma língua de sogra.
Mas tem criança que não consegue, né? Que não tem força. Aí eu cato a língua de sogra, dou na boca da mãe, falo, sopra aí umas 3, 4 vezes para amolecer. A mãe sopra, amoleceu, pronto, agora a criança consegue. Então você não precisa fazer por ela. Até porque soprar uma língua de sogra você não consegue, né? Mas você pode andar. Então, se essa garrafa está difícil de abrir, você amolece. Nossa, está difícil mesmo, hein? Ai, vê E olha agora. que legal que você no consultório precisou, inclusive, fazer o estímulo para a mãe entender que ela precisa ser o modelo. É lógico, né? é. E aí, pensando nisso, como que você percebeu na sua vida de onde vieram os seus modelos? E eu tô pensando nisso porque essa foi uma das nossas ideias, né? A gente estava conversando, eu e a Gabriela, e a gente falou sobre como a experiência comigo e os meus filhos. Os meus filhos são pessoas bem competentes socialmente. Nas áreas. Tá. E nas áreas que eles atuam também. Mas eu acho que é competência social mesmo, sabe? E também do uso das duas línguas, porque eles cresceram bilíngues. Então, hoje eu vejo que as coisas que eles deram certo para fazer, com o mérito deles mesmos, tal, foram coisas que foram construídas ao longo do tempo. Então, eu vi isso, né, acontecendo na minha casa. Então, hoje, meu filho trabalha com atividades bilíngues. Então, ele trabalha hora aqui, passou um tempo nos Estados Unidos o ano passado, a minha filha trabalha lá, aí acabou fazendo faculdade lá, mora lá já. Mas eu acho que ela utiliza de várias estratégias, vários recursos que foram construídos quando ela ficava muito comigo na escola, junto com eles. E a Gabi é ex-aluna. Então, assim, eu penso que assim, esse ambiente ajudou a construir essas crianças, os adultos que eles são hoje, né? E aí, pensando nisso, como foi o que te precedeu, tá certo? O que te precedeu, e porque, assim, os seus filhos são comunicadores de sucesso, né? E de projeção. Então, tanto a Gabriela quanto o Rafael são comunicadores excelentes, né? Quem não conhece os dois aqui. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Alguma coisa aconteceu antes na sua vida, né? Se diz para eu virar quem eu fui. Tipo, a sua mãe, a sua avó, quais foram os seus estímulos? A minha linha materna é muito precoce, vamos dizer assim. A minha avó, ela deve ter nascido em 1909 e ela já trabalhava fora. Então, ela já dava aula, era uma professora e tal. E a minha mãe... E quando você parte, eu imagino, né? Se a minha avó já trabalhava fora, então não foi uma coisa que ela cogitou não fazer. Porque a minha avó estudou, então se a minha avó fez, sei lá, 2º grau, ela já vai para a universidade, né? E ela dava aula de música na escola, mas o sonho dela mesmo foi ser cantora. E ela era uma ótima cantora lírica. Ai, que legal. E ela já viajava. E agora você falando é uma coisa muito legal, porque eu já parei para pensar que uma coisa que eu também não percebia quando eu era menina, de quantas coisas ela abriu mão por causa de ser mulher, de ter que ficar com os filhos. Então ela recebeu muitos convites para ir cantar na Europa e tal, e ela nunca podia aceitar, porque ela tinha que tomar conta dos filhos. Então, ainda não tinha essa coisa muito legal que a gente tem hoje, que são pais participativos, fazer isso, claro, duas coisas, que não dependem da mulher, né? Eu já tive um passinho mais à frente. Eu consegui um pouquinho mais, não que muito, mas eu consegui um pouquinho mais. Eu e meu marido sempre saímos sem as crianças, porque a gente tinha um sistema de suporte que dava para fazer isso, né? Mas eu entendo isso que você diz. E aí, então, ela foi famosa também, né? Tem disco gravado. Ah, que legal! Ela foi muito mesmo. Qual o nome dela? Lenice Prioli. E é tão interessante esse negócio do Prioli, você vê, né? Que é tudo nome de mãe. Olha só. Então, a minha mãe era Lenice Prioli
E quando a gente veio e o Prioli é do meu pai. Então ela pegou o Prioli para ela e ficou com o Prioli, Lenice Prioli. Aí eu casei, mas não mudei meu nome. Porque eu pensei, quando eu nasci, minha mãe e meu pai me deram um nome. Esse é meu nome, vou levar embora. E aí o Rafael, a Gabriela, que era menina ainda, se formou em advocacia, ela é advogada, foi trabalhar num escritório, e antes, como ela sempre foi muito proativa, ela já corria atrás do dinheiro dela. Olha. Então ela trabalhou de hostess, é isso, né? Hostess no bar, fazendo malabares. Olha! Como chama esses negócios de coisa de carro? Em Salão do automóvel, feira, eventos, tal. Ela fez muito. Modelo. E aí, quando ela foi entrar para a advocacia, ela falou, mãe, eu não vou entrar de Gabriela Prioli na advocacia, né? Porque vão falar, você é aquela lá. Então, eu vou usar um nome mais forte. E o nome do pai é Della Vedova. Então, na advocacia, ela era a Gabriela Della Vedova. Ah, que legal. Quando ela foi para a comunicação, ela começou a fez uma enquete com gente que entende do assunto. Como que é? E acharam que o Gabriela Prioli era mais sonoro. Sim. Então, ela voltou para Gabriela Prioli. E o Rafa, Rafael é um nome muito comum. E na escola, quando você tem um nome muito comum, os pequenininhos, você fala, é a Gabriela Conte. O meu apelido era Conte, a Conte. Olha lá, a Conte, a Gabriela. E o primeiro nome que eles ensinam a você escrever é o nome materno. Então, ele era o Gabriel Prioli. E ficou o Gabriel Prioli. Ele era o Rafael Prioli. Mudou até o nome do filho. Ele era o Rafael Prioli. E ela deve estar falando de mim, né? Ele era o Rafael Prioli. E aí ficou Rafael Prioli. E os amigos sempre chamavam de Rafael Prioli, para diferenciar dos outros Rafaéis. Então, ele acabou que ele ficou também Rafael Prioli. Então, é todo mundo Prioli, tudo o nome de mãe. Interessante, né? Muito Mas é uma coisa bem forte mesmo. Então, eu sinto essa coisa de ela ser cantora. Então, cantava o dia inteiro, piano o dia inteiro. E, para mim, essa coisa de manejar entonação, ritmo, intensidade, para mim é tão natural. Sabe, como que você interpreta, como que você faz. É muito porque, cara, a vida inteira eu tive uma professora dentro de casa me ensinando como era. Então, mas a afinação. Você vê uma pessoa afinando, você fala, você ouve, né? Você ouve uma pessoa desafinando, você fala, cara, como assim? Ela não percebe que tem uma diferença. Eu talvez não perceba a pessoa desafinar. Eu vou achar assim, ficou bonito. Mas é interessante. E é bem isso que você está falando. Como a gente se constrói, ou é construído, né, melhor, Eu acho que sem se dar conta, né? Sem se dar conta. E como essa construção não tem nunca fim. Porque daí veio a Beatriz, que é minha mãe profissional, né? E aí outros, agora vocês... Padovan. E aí agora vocês que são outras referências, outros adultos referência, e sempre isso, eu tenho 66. E isso é muito legal. Você saber que você está todo dia aprendendo. Isso é uma coisa muito bacana, porque até um tempo atrás parecia que você ficou velho, parou, né? É que eu acho que até um tempo atrás a gente tinha, inclusive, a informação científica de que parava. Mas hoje a gente já sabe que não. Né? Até a hora, no leito da tua morte, a coisa está funcionando ali a todo vapor, se você estiver estimulando, se você tiver... Eu tenho Tô lembrando de um professor fisiologista, ele é dentista e estuda fisiologia, né? E ele, antigamente, você punha aparelho, sei lá, até 18 anos, porque não crescia mais. Imagina, a gente põe agora. E eu lembro numa aula ele falando, a gente cresce até 82 anos. Eu não sei depois, porque o objeto do estudo morreu, faleceu. E eu acho muito legal a gente falar, porque a gente está falando de neurodesenvolvimento, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de hierarquia. Então, você estava falando, por exemplo, da papinha, né, e tudo mais. Uma coisa precede a outra.
né? Então, Luria já dizia isso, né? No início da neuropsicologia. Então, eu preciso de algumas funções para que outras se desenvolvam, né? Então, eu não vou ter um desenvolvimento da fala, por exemplo, adequado, se eu não tenho toda essa musculatura forte, essa coisa. Então, eu preciso, né? Eu preciso de uma coisa para que a outra se desenvolva. E eu acho que dá para fazer um paralelo também com a comunicação. Dificilmente eu vou ser uma boa comunicadora se eu não tenho algumas competências ali e coisas que a gente consegue desenvolver. Como, por exemplo, autoestima. A gente estava falando muito sobre questão de se sentir segura, né? Que dá para a gente fazer um paralelo aí com presença, né? Se eu tenho uma presença forte ali, seja materna, paterna, de um cuidador, de uma professora, de um colega, enfim. Se eu me sinto segura e se eu tenho esse espaço para me colocar, para me expressar, para ser validada, aí eu consigo me comunicar. Então, também, além de ter essa interdependência, eu acredito também que tem essa questão hierárquica. A gente precisa de alguma coisa para desenvolver outras. Por isso que não tem fim. Porque são coisas e influências que a gente vai recebendo e trocando ao longo da vida. E será que é por causa disso que as pessoas têm essa sensação de que é um dom? Porque aquilo vai entrando tão... Eu acho que é uma questão cultural e educacional mesmo. Porque a gente cresce pensando que eu nasci inteligente e nasci capaz... eu nasci a comunicadora Gabriela, por exemplo, né? Claro que ela nasceu Gabriela, mas ela, além de ter nascido Gabriela, ela esteve num ambiente, ela teve uma educação que antes dela teve outra educação, que foi a história do Wagner Moura dessa semana, né? Que ele disse... O que ele disse? Ele disse uma coisa tão linda que eu fiquei super emocionada. Que trauma, né? Não só trauma é passado de geração para geração. Não, assim como o trauma é passado de geração para geração, os valores também são. Sim, né? Os valores, as competências, as habilidades e coisas que a gente faz e as crianças repetem, né? Outros adultos, se a gente convive, a gente repete o outro adulto também. Então, será que não é por isso que a gente tem essa impressão de que é dom? Mas, na verdade, não. É construído. Subliminarmente, assim, foi lá sendo regado e cultivado de uma forma tão sutil que você nem se dá conta, que nem quando você falou, é real. Eu só pude ser quem eu fui porque tive como referência minha mãe, minha avó, meus professores, a escola onde eu estudei. Então, a pergunta é, será que a Gabriela, numa mesma... nascendo do jeito que nasceu, num outro ambiente. Seria a mesma pessoa? Com certeza não. Né? Eu estava falando, né, de quando eu era criança, eu nasci numa casa que talvez outras pessoas achassem que era uma casa permissiva. Mas que, na verdade, tinha um olhar diferente. Minha mãe era professora de educação física. Então, para ela, uma menina que... subia pelas paredes, literalmente, que subia no batente das portas, que deixava as paredes tudo sujas, com os pés, né, fazia parada de mão e o pé na parede. Então, ela achava lindo aquilo. Ela adorava. E eu nunca que ela ia falar, desce daí! Jamais. Vai quebrar a cabeça! Nada, ela me segurava. Se você cair daí, você vai ver. Imagina, se eu tivesse tentando subir de ponta cabeça, ela ia lá e ia apoiar para ajudar a subir. Né? Então, eu tive esse chão, esse desenvolvimento. E eu acho que isso faz parte... me ajudou a construir o que a Gabi falou da autoestima. Eu acho que todo mundo tem suas pendências. Sensibilidades e as suas pendências, mas eu acho que eu tenho, de maneira geral, uma autoestima até que razoável. Eu sou bem segura de mim e tal, mas eu acho que é isso. E é legal porque, assim, se a gente for voltar mais para trás ainda, né? A sua mãe só conseguiu isso porque ela estava embasada, né? Então, ela fez educação física, ela sabia o que ela estava fazendo. Sim. Então, no final das contas, eu acho que, assim, claro que a sua presença é muito importante com o seu filho, mas quando você tem conhecimento de causa, quando você sabe
aonde você quer chegar e como chegar, fica muito mais fácil. Então, não é só... Ninguém está falando para você largar seu filho subindo na parede, Lógico. né? Mas ela estudou para isso e sabia que o ambiente estava seguro. Como você falou, ela ia colocar as almofadas embaixo, ela ia garantir que você estava segura para fazer aquilo, né? E esse é o caminho. Então, você se responsabilizar. E eu gosto muito da coisa assim, qualquer profissão que você vai fazer, você tem que estudar. Você quer ser psicóloga? Tem que estudar. Você quer ser engenheiro? Tem que estudar. Pra ser mãe, ninguém fala que tem que estudar, vai né? na fé. Exatamente. Então, não, gente. Como se nascesse a criança, nasce a mãe junto. E tem muita gente que fala isso como um jargão, né? Ai, não se preocupa, porque nasceu a criança, nasceu a mãe. Aí tá os coitadinhos tudo sofrendo no puerpério. E lá, de boa, nossa, Ana, né? eu acho que se a gente tivesse na situação de ser natural, de deixar aquela... seu instinto de mãe e tal. Só que isso é mentira, a gente não está nessa situação. São raríssimas as mães, as mães, né? Porque eu estou pensando em quem adota, por exemplo, que conseguem realmente parar, ficar naquele jeito, sentir. É o desejável? Com certeza, é o desejável. O mundo, infelizmente, né? não deixa a gente Só fazer que isso hoje. a realidade se impõe. E dentro dessa realidade, né? O que a gente consegue fazer? Né? Dentro do... Como que foi com a Gabriela e com o Rafael, assim, nessa questão de comunicação? Como que era a educação deles para isso, para o comunicar-se? Porque eu tô falando isso porque é isso que eles se destacam hoje, né? Eu acho de verdade que não tem nada de diferente. Eu só sempre dizia que eles podiam falar só sempre com respeito, mas sempre podiam. E eu sempre dei ouvidos. Então, o que aconteceu na minha casa? Que é bem ou ruim. Eu fiquei viúva com 32 anos. Eles tinham 4 e 6 anos. E aí, com quem que eu ia... Os acordos dentro da casa tinham que ser com eles. Vai ser com quem? Com o marido, que eu não tenho? Então, olha, acontece isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai viajar de férias. Para onde que a gente vai? E aí, você diz, eu viajava com meu marido. Eu viajava com eles. E eles viraram meus amigos, meus filhos e meus amigos. E a gente resolvia todas as coisas junto. E eu sempre soube que a gente precisa reconhecer as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem, né? E isso, e eu vou falar agora como mãe, é muito difícil, e para mim também foi, começar a perceber, por exemplo, que seu filho sabe mais do que você em vários temas, né? Então, que ele começa primeiro a Gabriela... Meu filho vai amar ouvir você falar isso. Primeiro a Gabriela dentro do direito, e isso me trouxe uma lição muito legal, porque os filhos viram nossa referência depois, eu aprendo demais com eles. A minha mãe fala muito isso. Meu filho tá fazendo os meus treinos Olha na academia. Ô, Marta, eu vou só aproveitar o gancho rapidinho, desculpa te interromper, mas eu achei tão importante o que você falou que eu não quero perder. Pelo que você está contando, de uma situação de extrema necessidade, e que eu imagino que era realmente assim, um modo de sobrevivência, né? Seu marido tinha morrido. De um dia para o outro, né? Num acidente de carro. Não é que ele ficou doente, a gente foi se preparando. Então, assim, né? No modo sobrevivência mesmo, assim, com as 2 crianças ali, você deu voz para eles. Porque quando você fala, né? Para onde a gente vai viajar? Geralmente, o que acontece? Nós vamos viajar para tal lugar. E a criança é só um objetivo que ela acompanha, junto, né? Sem a decisão, então, colaborativa. Por mais que tenha sido, né? Nem consigo imaginar quão difícil foi, mas nessa situação, tentando sobreviver, né? De como é que eu vou fazer agora? Uma coisa realmente prática ali, você foi dando voz. E é justamente o que a gente vê nesses comunicadores geniais que eles são. É verdade. Eles têm voz. Mas eles você vê têm como é muito sutil a coisa? A gente não percebe, mas com certeza, impressionante, assim, tudo porque isso era tudo colaborativo, né? Exato. E faz parte hoje desse pensamento que a gente sabe que as pessoas entendem de um jeito meio torto. Distorcido, né? Distorcido de psicologia positiva, da colaboração. Né? Então, quando a criança tem voz, a criança tem
pertencimento ali Uhum. para aquela situação, ela vai construindo com certeza uma autoestima de quem consegue se colocar e abraçar a sua própria potência ali, né? E daí a importância da gente conhecer, da gente saber o que é esperado em cada fase de desenvolvimento, em cada idade. Porque, obviamente, você não ia esperar certas decisões deles, que eles não tinham Claro. condições. Mas certeza. dentro do que eles tinham capacidade, neurologicamente falando, o que a gente vê. Fisicamente, né? Exato. Tudo. O que a gente vê muito hoje. assim, Emocionalmente. Exato. Eu vejo porque eu atendo nessas crianças muito sobrecarregadas mesmo, porque com essa distorção da educação positiva, os pais acabam delegando para crianças muito pequenas coisas que eles não Decisões. têm, exato, a menor. Então, o que uma criança, por exemplo, de 5 anos tem condição de fazer? Escolher a própria roupa. Ela consegue. Mesmo que na sua visão esteja super brega, nada combinando, ela tem condição de escolher, e Claro. pode escolher e deve, que isso também é maravilhoso. Agora, outras coisas não cabem a ela decidir, Aham. né? Claro, Então- que vai comer, por exemplo, não dá, né? Exatamente. Então, é por isso que o conhecimento E olha- liberta mesmo, né? E as pessoas acham que sim. É, ainda, exato. Né? Porque as férias, tudo bem, vai gastar o dinheiro para lazer. Então, se vai para praia ou para o campo, pouco Uhum. se me dá, né? Não vai É. ferir a sua integridade É. física, nada disso. Agora, a comida, não. Comida é uma Exato. coisa mais séria. Por isso que, né, a gente fala tanto isso, da gente falar sobre neurociência, sobre neurodesenvolvimento de uma forma mais acessível mesmo. Porque se os pais ou os cuidadores, né, de forma geral, professores, enfim, soubessem como é crucial, assim, a gente saber falar com a criança. A gente estava conversando logo cedo e a gente estava falando justamente disso. Se eu tenho uma criança que é um pouco mais na dela e eu fico dizendo desde muito pequena, é porque ele é tímido mesmo. Pra você não ficar numa situação desconfortável social. Você fica rotulando o teu filho, que às vezes ele não quer cumprimentar e não precisa. Ai, não, mas é que ele é tímido. Aí essa criança cresce. Ah, não, porque eu sou tímido mesmo. Acredita, né? Ela de fato acredita e vai ser a criança tímida pro resto da vida. Uhum. Então, como é importante a gente saber o que a gente faz, o impacto do que a gente faz, que pode parecer uma coisa tão pequena, mas nunca é. Tem um livro de uma autora muito conhecida, que é a Laura Gutman, que é O Poder do Discurso Materno. E ela fala que o que a mãe fala, porque afinal de contas, e agora você falando isso, Gabriela, estou pensando naquela coisa de desconectar com o meu corpo, né? Que eu falo, não, mas eu não tô com calor, não tô com frio, eu não quero pôr blusa. Não, tem que pôr a blusa porque tá frio. Aí, peraí, em quem que eu acredito, né? E pior No que eu No que eu sinto sinto ou na ou minha no que o mãe. outro tá É. E falando. pior ainda, quando fala, você tá com frio sim. É, Olha, e a criança não tá Você tá sentindo. gelada, mas assim, eu tô É igual eu e a Ana, né? Eu com frio, ela morrendo de calor e ela vai tirar a roupa de mim. Quem tá certo, quem tá errado? Ninguém, É. né? Assim. Então, por isso que validar o que a criança sente, ajudar a nomear, inclusive, falando dos bebês, a importância da gente dizer o que tá acontecendo. Olha, agora a eles gente não vai falam, trocar a fralda. Mesmo que com seja um certeza, bebê de 3 claro. meses. A gente vai trocar a fralda, você fez cocô, agora, olha, eu vou passar a pomadinha. É muito importante a gente ir falando. Porque mesmo que ele não entenda o conteúdo do que você está falando, a sua entonação ele vai entender. Exatamente. O seu rosto ele vai entender. O Sim, seu batimento cardíaco que está tranquilo, ele vai entender. A sua Você- respiração, o Então seu você ritmo de fala, tudo ele vai entender. Então você atribui, assim, boa parte das competências dos seus Ah, filhos. claro, tudo minha culpa. Eu gosto de pensar isso também. Eu gosto de pensar isso mais ou menos, só até a hora que não causa sofrimento pra eles, né? Porque daí tem hora que também. Mas quer saber? Eles botam tudo a culpa em mim também. Mas Porque quando falam, sei lá, alguma crítica, ai, tá vendo, mãe? Por sua causa aconteceu isso, porque você é muito rígida, porque uma coisa que é boa, mas que é ruim. Eu falava, nunca mintam pra mim, nunca mintam. Porque quando eu sei de uma história, você fez uma caca na escola, vem e me conta. Porque quando eu sei a sua versão, e eu sou chamada na escola, ou qualquer coisa acontece, eu consigo ir lá e falar, não, peraí, não foi isso que aconteceu, não foi isso que eu fiquei sabendo. Agora, se eu não sei a sua versão, se você me falou, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, e obrigada vem, a aceitar do outro. o que eu vou fazer?
Então eu falei, nunca mintam pra mim, nunca me. Mentira, eu falava, de jeito nenhum, mentira de jeito. Isso é minha avó, viu, Ana? Agora você tá falando nunca mentira de jeito nenhum. E ela falava. E eu falo pra minha neta também, a vovó só fala a verdade. Eu falo assim, ai, vai entregar pro Papai Noel a chupeta e o Papai Noel. Eu falei, vocês falarem, tudo bem. Se ela perguntar pra mim, eu vou falar. Eu vou falar, não é nada, não tem nada disso. Enfim, mas, então eu falo pra ela, não, pode confiar. Se a vovó tá falando, não tem perigo. Se a vovó falou que não tem perigo, pode ir, que a vovó só fala a verdade. Eu falava que quando vai doer, vai doer um pouquinho. Olha lá. Porque dói. Não é? Porque daí eu tinha essa impressão também, que eles vão confiar, eles vão saber que eu tô falando. Claro. Verdade. Mas só que agora, às vezes, quando ela precisa fazer um meio tempo, peraí, vou dourar aqui essa pílula. Mas, mãe, se eu disser pra ela que é só porque ela... Né, eu falo, não sei. Tá vendo? Isso é sua culpa. Não consigo. E aí, no fim, ela não consegue mesmo. Ela acaba voltando pra trás e falando, filha, não tem lá, a gente que resolve, vai entortar o dente. Essa é a verdade. Até porque é mais Vai simples dar do que caro. parece. Né? Assim, E Gabriela, você falou tudo. Ela tinha a maior aflição de tirar a mamadeira, tirar a chupeta. E foi tranquilíssimo. Porque no sabe? fundo o medo é nosso. A preocupação tá. é nossa, né? Assim, eu tenho medo que vai ser difícil sair da mamadeira, sair da chupeta, ir pro pinico e depois pro vaso. A gente tem os medos e as preocupações. E as talvez pra transições, gente tenha sido traumático, Gabriela. Exato. Porque eu não sei como é que foi. Porque eu não lembro, claro, né? Mas eu sei que essa coisa de desfraude coletivo, né? E você ouve umas histórias Eu acho ruins, também que tem a questão da transição, né? As transições são, de fato, difíceis para as crianças. Claro, desafiadoras. Mas elas são difíceis para o adulto também. Uhum. Porque ele percebe, ele dificulta até a percepção da criança dessa transição. Em vez de fazer ela uma transição natural, ele já fica com aquela expectativa. E você falou uma coisa super importante aqui, o teu batimento cardíaco, não sei o que lá, que me remeteu a essa coisa da presença, né? Eu não sei se pais e mães hoje têm a educação, e eu gosto de falar a palavra psicoeducação, porque eu acho que é isso que falta na nossa cultura. Falta muita psicoeducação, que faria uma diferença incrível, porque eu não sei se os pais sabem da importância da regulação do adulto para a regulação da criança. Então, a criança que chora, a criança que está fazendo birra, a criança que está em sofrimento, antes a gente precisa se regular para conseguir regular a criança. E aí vira uma bola de neve, né? Então, essa coisa do batimento cardíaco é pura regulação e corregulação. É importantíssima. Mas eu acho que isso acontece porque por essa ideia de que, eu conheço desenvolvimento infantil. E aí parece que é só pular com os 2 pés aos 2 anos. Só fazer andar um com tiquezinho, né? Nos marcos. Mas a questão física. E isso que você está trazendo é recém-tesésimo, né? Essas etapas de desenvolvimento emocional é de 90. O Porges e o... É muito recente. Então, agora que a gente está descobrindo que do mesmo jeito que uma criança de 3 anos não vai conseguir ficar de pé e andar, porque ela não tem condições maturacionais para isso, a criança não vai conseguir ficar, que pena que eu não posso ter o meu brinquedo hoje. Ou até de dividir brinquedo. Isso, é uma coisa nossa, que tem que dividir. total. Mas tem uma fase que o brincar é egoísta da criança, que ela brinca sozinha, natural. até para explorar, faz parte do desenvolvimento. E eu forçar essa criança a dividir, eu ir contra a fase. Não, a Ela minha mãe ainda fazia o brinquedo que eu tinha acabado de ganhar. O que eu acabei de ganhar, o lindo, assim. Mas você... Nossa, maravilhoso. Mas você tem outros dias para brincar. E daí, a Gabriela só tá aqui hoje, então dá pra ela, assim. Aí eu ficava te odiando, não sei por quê, né? Porque eu não ia odiar minha mãe, né? Prefiro odiar você mesmo. Exatamente. E a gente não tem nem noção disso, né? Então, eu acho que essa falta de noção de que essas coisas existem, e esse é o propósito da gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo hoje. Isso, que também tem... E
E é isso de conhecer o desenvolvimento. Então, eu que achava que conhecia o desenvolvimento infantil, agora tenho uma outra questão para aprender. Por isso estou fazendo a educação lá parental. Porque tem outras descobertas. Então, descobrimos que não são só marcos neuropsicomotores, mas são marcos de controle emocional. Então, como que se desenvolve? Né? Como que a criança vai... Do mesmo jeito que você põe no chão para, através do rolar, do arrastar, do engatinhar, ele conseguir dominar essa postura bípede, o que eu preciso fazer para que essa educação né, emocional, como que ele pode se apropriar, do mesmo jeito que ele se apropria do corpo, como que ele se apropria desses sentimentos? Como ele não fica refém dos sentimentos? Por isso que eu fiquei encantadíssima com toda a literatura sobre trauma, porque faz tudo muito É muito revelador, né? É revelador. Você fala, gente, eu já sabia, mas eu não sabia, não conseguia. Como é que fez isso, né? Como é tudo muito legal. revelador. É por isso que eu amo muito o NBO. Quando a gente pensa lá no recém-nascido, e a gente pode fazer isso com horas, né, de nascimento, assim. Eu já apliquei um que tinha 4 horas de vida. Ai, que mara. E aí, quando a criança começa a chorar, a gente já começa a ver sinais de como ela vai se regular. Óbvio, daí com a condição do adulto. Mas uma criança que é acalmada do jeito adequado, desde pequenininha, é uma criança que vai se regular. Vai treinar o sistema nervoso central. Exatamente, ao longo da vida. Gabriela, esse negócio aí, NBO? Isso. Tem no Brasil? Eu estou trazendo para cá. Ah, mas eu quero aprender, mas total. Inclusive, porque se Deus quiser, o Rafael vai ter um filho também. Que delícia! Não, e cada criança a gente já está muito mais sabido, né? Então, com certeza, o filho do Rafael vai ser mais bem educado que a Ava. Certeza. Mas a gente já eu já vou saber. E já fala bonitinho também, né? Quem? O jeitinho da Ava falar que bonitinho. Eu vi em vídeo. Coisa mais fofa. Daí a gente já vai fazendo manipulação. Com assim, certeza. A gente já consegue. Até porque, assim, agora eu tô trabalhando para adaptar todo o material para a versão brasileira, né? Tô traduzindo as aulas, adaptando culturalmente os materiais todos. Então, a ideia é que eu faça esse treinamento de treinadora esse ano, né? Eu já tenho as certificações, eu consigo aplicar. Mas agora eu estou no treinamento para virar treinadora. Aí eu vou ser a primeira treinadora aqui no Brasil do NBO. Que chique! Ah, demais, né? Nossa! E aí a gente podia ter perguntado para Gabriela também. A gente só ficou falando da gente, nossos filhos, o que a gente foi referência. Ela mancha muito de criança e como que ela, e agora dos bebês, como que né? era a mãe dela, então? Porque deve ser uma pessoa maravilhosésima para ter criado uma pessoa assim. Eu sei, quando ela era pequenininha, eu falava para a mãe dela, eu falei, vem aqui, me conta, como é que você fez essas duas? Porque não ela é essa preciosidade, mas a irmã dela também é. E minha mãe é neonatologista, também trabalha com bebê. Ai, que legal. Aí, nossa. Inclusive, a gente fez um trabalho juntas de NBO, uma pesquisa recente até. Que legal. E eu acho legal, não sei se a gente pode falar para a câmera, né? Claro. Mas que assim, a mãe da Gabriela é completamente diferente da Ana, que é completamente diferente de mim. E assim, não tem uma mãe boa, porque esses ideais que a gente busca também são muito perniciosos, né? Sim. Você, com certeza, é a melhor mãe que o seu filho poderia ter, porque não é por acaso que ele está aí, é para você aprender com ele aprender com você, e vocês poderem construir uma história juntos, né? De aprendizado, de amizade, de amor, todas essas coisas. Então, não fica pensando, ai, como eu queria. Não, você já é ótima, perfeita, maravilhosa. É só fazer o curso da Gabriela. Criança. Mas tem que prometer que quando tiver disponível para os pobres mortais, você vai avisar pra gente. Até porque uma coisa muito poderosa que eu aprendi com o NBO, né, e com os professores todos de Harvard e tudo mais, é que ninguém sabe mais sobre o seu bebê do que você mesmo. O que eu mais gosto do NBO é que ele tira o terapeuta de um pedestal. Coloca no mesmo. O bebê é o centro. Claro. Não é o terapeuta que é o detentor de todo o conhecimento. Tudo, né? E é o que a gente estava falando.
na verdade, o humano deveria ser o centro de tudo ali, né? Então, você tinha que estar O humaninho, né? olhando ali pro humano. Exato. E a gente realmente para tudo e olha o bebê. E a gente vai entender o que aqueles comportamentos estão nos dizendo sobre ele. Porque o comportamento é a linguagem do bebê. Tem uma frase do Brazelton, que foi um super pediatra que estava por trás disso tudo. E que eu queria muito que fosse minha essa frase. Adota. Mas é dele. Que ele falava, o comportamento do bebê é a linguagem dele. E você pode confiar nessa linguagem. Então, você estava falando, né, da minha mãe. Eu fico até emocionada assim, de falar dela. Que minha mãe é maravilhosa e sempre fez tudo que pôde, o que não pôde. E ainda se cobra por isso, né? Inclusive, Mas qualquer... isso é mal de Ela é mãe, incrível. viu, Gabriela? minha mãe é maravilhosa, assim. E eu falo que, né, se eu sou o que eu sou hoje, é muito né, devo muito a ela, meu pai, a teacher, que é minha segunda mãe, minha irmã, enfim. Porque a gente sempre... Eles sempre estiveram presentes, que é o que a gente começou a falar aqui. Né? Então, se hoje eu me sinto nesse lugar de estar com vocês, de me sentir pertencente, de poder me sentir segura de falar do que eu sei e do que eu não sei também, é Ótimo. porque eu tive e tenho esse apoio deles, esse lugar de segurança, para poder ser quem eu sou, né? Para poder falar o que eu penso. Nossa, e pra... olha que declaração de amor, mami. E é uma coisa da gente falar mesmo da palavra presença. Uhum. A gente falou tanto sobre isso, né? Hoje de manhã, antes da gravação aqui, estivemos juntas e a palavra presença, eu acho que faz toda a diferença. E você diria que a boa educação e esse poder de comunicação dos seus filhos vem dessa questão da presença, então? Eu acho que sim, com certeza. E acho que é importante a gente saber que não é só presença. Quando você diz presença, não é estar lá do lado, né? Não é, mas é estar mesmo junto. É como se você dissesse para a criança assim: eu gosto de estar com você, eu curto, eu quero estar aqui, eu prefiro. Porque daí é legal. Isso é até porque parece que presença parece que é presente, né? Não, eu fico em casa o dia inteiro. Mas como que você fica dando bronca, falando, ai, que saco, ter que ficar em casa o dia inteiro? Não, então, que seja menos tempo, mas que seja assim, nossa, sabe igual você tá namorando, que você sai correndo do consultório, né, pra ir lá. Tipo, então, que vou sair correndo daqui, vou encontrar o Rafa depois. Então, que legal seria se você pudesse falar, nossa, agora eu vou chegar em casa, meu filho tá lá me esperando. E prestasse menos atenção nas bagunçaiadas e tal. E agora eu lembrei do meu Rafa. Às vezes eu chegava em casa e falava, nossa, que zona que tá sua casa, Rafael. Ele falava, eu também te amo, mãe. Que bonitinho. Aí ele levava uma sapatada, né? Gente, eu penso, eu lembro dessas situações também, porque eu chegava à noite da escola de inglês. Uhum. E as crianças às vezes estavam me esperando com babá e tal, e eles queriam me esperar para brincar. Claro. Porque, e você já estava o pó da rabiola. Eu já estava o pó, mas eu tive ainda a sorte de eu gostar muito de crianças, trabalhar com criança e adolescente por opção e curtir. Então eu acho que isso, eu nunca tinha me caído essa ficha aqui, assim, eu gostava de brincar. Então eu ia pro chão brincar, porque eu gostava de brincar também. Então era o meu momento relax. Junto. E sem contar da sensibilidade da criança, né? Ela sabe quem tá ali, porque quer estar ali, porque gosta de estar ali. Eu lembro que teve um professor na especialização, a primeira que eu fiz quando eu me formei em neuropsicologia, que é o Yuri Capelato. Amo ele de paixão também. E ele ensinava a gente, assim, a primeira coisa, quando uma mãe, um pai, que ninguém seja, entra em casa, volta do trabalho, é falar com o seu filho. Você pode estar carregada de sacola, cheia de coisa, não sei o quê, porque a criança fica esperando. Se você chega, por mais que você esteja carregada... Isso é outra dica maravilhosa. Isso é super precioso, assim. É largar tudo. A primeira coisa vai encontrar o teu filho, tua filha, falar os olhos. Você sabe que a experiência que eu tive fora do país, trabalhando lá no Families First, que é uma organização sem fundos lucrativos que promove psicoeducação para a comunidade. Eu fiz o
como eu já contei aqui várias vezes, que eu fiz o currículo pedagógico deles e a gente tinha palestras para os pais e também tínhamos oficinas para ensinar os pais a brincarem com os filhos. Olha lá. Porque os pais não se permitem brincar. Eles não têm essa Não coisa do sabem brincar. até. Não sabem. Não sabem Não sabe, mesmo. tem amnésia, esquece que foi adolescente, esquece que foi criança. E não se permitem. Mas eu acho que está tudo atrelado a essa questão de presença, de autoestima, de assim, eu tô aqui, tá tudo bem eu ser bobinha, eu me mexer Claro. diferente, eu dançar na luz porque eu quero dançar na luz. Imitar um animal, sair pulando. Que teve muito a ver no curso da Gabriela, naquele voo dela lá, que ela, eu acho que a primeira parte é sobre você assumir a sua própria voz, e você ter a certeza de quem você é, e assumir sua autenticidade e sentir que você tem voz, né? E para sentir que tem voz, você precisa se sentir acolhido e você precisa sentir a presença do seu adulto significativo. Que se não for o pai ou a mãe, porque as famílias são diversas, que sejam adultos significativos, né? Então, se você é um adulto, seja um Significativo. adulto significativo. Cuide-se para poder regular o pequeno, porque quem vai, né? Então, assim, Cuide-se para ser exemplo, exatamente. digno de ser seguido, né? E de cuidado, que está se Claro. cuidando, que está se acolhendo, que está se... por isso que eu amo Se melhorando. psicoeducação. Gente. Psicoeducação é tudo de bom, né? Inclusive, muito... até para deixar aqui, né, um recado, a gente adora falar sobre isso, a gente sabe que é um assunto que rende bastante, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, ou qualquer colaboração, sugestão, a gente tem os canais abertos. Assim, conta seus causos. É isso, a gente tá aqui, saber. a gente é um canal aberto, né? Tanto no, Pode comentar, se Pra você estiver falar vendo sobre. no Spotify ou No no YouTube. YouTube, vocês podem comentar, perguntar, que a gente vai tentar... Quem sabe a gente dá segmento, né? Exatamente. certeza. Quem sabe a gente constrói esse caminho juntas. Exatamente. Já estamos, né? A gente já tá juntas, todo mundo aqui. E a gente precisa mesmo de criar comunidade. É verdade. Em tempos de Ah, o capital exatamente. humano Total. é Valioso, né? valiosíssimo. E isso é saúde mental, né? Esse espaço seguro, essas relações de troca, isso é a gente, Respeitosas, né? exatamente, de construção, né? De acolhimento, de suporte. Sem Isso julgamento. É, De certo e errado. Exatamente. Nossa, eu amei! Aqui é bate-balacinha. É assim da gente. Que Ai, a gente delícia. também amou. Que legal. Aliás, né? Ai, eu ainda ganhei uma caneca maravilhosa. Que vai ser desejado. Ó, eu e a Gabriela aqui, ó. Nossa, Eu e a Gabi. maravilhosa! Obrigada, Marta. Imagina, eu Foi, agradeço. Sempre que vocês quiserem. Eu diria que é um encontro de almas. Com certeza. Opa, vamos Com que vamos. certeza. Isso aqui foi um encontro de almas. Uma delícia de ter aqui, uma delícia ter ido à sua casa hoje, porque aqui já foi um podcast de 3 horas de manhã, A né? gente já fez. Aqui- A gente fez um podcast, fez Terapia. projeto, Tudo junto. E com certeza vai vir muita coisa boa ainda, Tomara, né? Deus te ouça. Daqui. É isso Obrigada aí. pela Obrigada a sua nós. Muito presença. obrigada. Presença real Real. com a gente. Obrigada a nós.